Ok, de volta com nossa Escola da Fé. Já é o último bloco, o tempo passa rápido aqui. Olha, eu tenho aqui uma notícia importante. Nesse mês de maio, venha participar aqui na Canção Nova, no dia 29 de maio, no Jubileu Mariano, no Santuário do Pai das Misericórdias. No dia 29 de maio, olha, vai ter missa às 7 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 15 horas e 18 horas, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, que é uma beleza. Olha, é um dos santuários mais bonitos do Brasil. Não é porque eu estou aqui na Canção Nova, não, porque é mesmo. Claro que tem coisas maravilhosas no Brasil, mas é uma beleza. Venha conhecer. Será um dia dedicado à Mãe da Misericórdia no ano jubilar. Tá? Você pode ter informações aí pelo site paidasmisericordias.com ou pelo Facebook Santuário do Pai das Misericórdias ou pelo Twitter Santuário CN maiúsculo, ok? Então, 29 de maio, Jubileu Mariano, tem missa aqui o dia inteiro aqui na Canção Nova. Okay? Divulgue para os seus amigos, seus parentes, seus conhecidos. Né? Às vezes a pessoa passa aqui pela Via Dutra, aqui é do lado, aqui na cidade de Cachoeira Paulista. Muito bem, gente, nós estamos no mês de maio, então a produção colocou aqui uma série de livros sobre Nossa Senhora, que a Canção Nova tem para ver, coisa maravilhosa. Por exemplo, O Segredo de Maria, São Luís de Montfort. O mesmo São Luís de Montfort que escreveu a beleza do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que é o livro que o Papa João Paulo II disse que mudou a devoção dele à Virgem Maria. Esse livro mexeu tanto com o Papa João Paulo II que ele consagrou o pontificado dele no brasão, Totus Tuus Maria. Né? Ele disse que quando ele era jovem, que ele trabalhava numa fábrica de soda na Polônia, esse livrinho ia na mochila dele. E nos intervalos, nos recreios, ele lia o Tratado de São Luís de Montfort. E aqui tem aquela consagração famosa de São Luís de Montfort, uma preparação de 30 dias. Eu fiz isso há uns 20 anos atrás. Gente, olha, vou dizer para vocês, a minha vida espiritual mudou. Ele fala que muda e muda mesmo. Quando ele fala que Maria é um segredo que muita gente não conhece, esse livro aqui é uma parte desse, um pouco resumida, né, de São Luís. Bem, A Mulher do Apocalipse foi um livro que eu escrevi, colocando tudo que a igreja ensina sobre Nossa Senhora, os dogmas, as devoções, as maravilhas. Tá? Nós vamos ter um acampamento aqui esse final de semana, né, sábado, sobre a Virgem Maria. Eu vou fazer 2 palestras de manhã em cima desse livro aqui, né, colocando os dogmas e colocando como Nossa Senhora defende a igreja como mãe, defende a gente como mãe, né? Coisas maravilhosas, né, que eu acho que muita gente não sabe. Papa João Paulo II escreveu um livro belíssimo, A Virgem, não é que ele escreveu, o Papa fez 58 catequeses sobre a Virgem Maria, que estão todas nesse livro. Ele pega desde o nascimento da Virgem Maria até a sua assunção ao céu. É uma mariologia profunda. O que é a mariologia? É a parte da teologia que estuda Maria. Imitação de Maria. Esse é um livro que muita gente não conhece. Muita gente conhece a imitação de Cristo, né? Famoso, lá do século XV, daquele monge Tomás de Kempis, um dos livros mais famosos que existe na igreja, é a imitação de Cristo. Esse é parecido, é um monge também, ele se chamava cônego Sebastião Seiler, da abadia, né, de Marchal, na Baviera, na Alemanha. Ele escreveu a imitação de Maria. É tipo a imitação de Cristo, só que olhando para Maria, as virtudes de Maria, a santidade de Maria como exemplo. Bom, para entender o ofício da Imaculada, quanta gente reza o ofício da Imaculada, né? Graças a Deus, eu rezo todo dia. Mas isso aqui explica os termos do ofício. O que é o ofício? O ofício é um monge, Bernardino de Bustes, lá do século XV, que pegou a Bíblia e tirou uma série de louvações usando a Bíblia Nossa Senhora. Só que tem muitas coisas que as pessoas não entendem. Ele chama a Nossa Senhora de velo de Gedeão, horto de deleites, palmo de paciência, terra sacerdotal, favo de Sansão, florescente vale. O que é isso? São termos da Bíblia que ele aplica a Nossa Senhora. Então, esse livrinho explica o que é isso. Bom, por fim, outro livro que eu escrevi, O Segredo da Virgem Maria e as Suas 7 Dores. Ninguém sofreu como Nossa Senhora, ninguém. Qual é a mãe que já viu seu filho ser crucificado? O seu filho sendo Deus, e ela de pé ali aos pés da cruz.
então ela pode nos consolar, porque ela é a mãe da misericórdia. Esse livro aqui é para a gente buscar socorro no colo de Nossa Senhora. Bem, eu quero continuar a nossa conversa, eu quero mostrar aqui uma coisa bonita sobre a Eucaristia. Houve um cardeal americano, muito famoso, chamado Fulton Sheen. Fulton Sheen famoso, escreveu muitos livros. Uma história do Fulton Sheen que eu queria ler aqui para vocês. Que bonito. Alguns meses antes da sua morte, o cardeal Fulton Sheen foi entrevistado pela Rede Nacional de Televisão Americana e o repórter perguntou para ele: Bispo Sheen, milhares de pessoas em todo o mundo inspiram-se em você. Em que você se inspirou? Foi por acaso em algum papa? O bispo Sheen respondeu que sua maior inspiração não foi um papa, um cardeal ou outro bispo, sequer um sacerdote ou uma freira. Foi uma menina chinesa de 11 anos de idade. Uma menina chinesa de 11 anos. Por quê? Guardem bem, uma menina chinesa de 11 anos de idade. Explicou que quando os comunistas apoderaram-se da China, né, o regime comunista dominou a China até hoje, né, prenderam um sacerdote em sua própria reitoria, próximo da igreja dele. O sacerdote observou, assustado de sua janela, como os comunistas invadiram a igreja e foram ao santuário, cheios de ódio, profanaram o sacrário, pegaram o cálice e, atirando ao chão, espalharam as hóstias consagradas. O padre, que foi preso, estava da janela onde ele estava, ele viu isto acontecer. Eram tempos de perseguição e o sacerdote sabia exatamente quantas hóstias havia no cálice, 32. Quando os comunistas retiraram-se, talvez não tivessem percebido ou não prestaram atenção, a uma menininha de 11 anos que, rezando na parte de trás da igreja, viu tudo o que aconteceu. À noite, a pequena regressou e, escapando da guarda posta na igreja, entrou no templo, ali fez uma hora santa de oração, um ato de amor para reparar o ato de ódio dos comunistas. Depois de sua hora santa, entrou no santuário, ajoelhou-se e, inclinando-se para a frente com a sua língua, recebeu Jesus na comunhão. Ela não pegava a hóstia, porque naquele tempo o leigo não podia pegar a hóstia. Então, com a linguinha, ela comungou uma hóstia. Naquele tempo não era permitido. A pequena continuou regressando a cada noite, fazendo sua hora santa e recebendo Jesus na língua. Ela foi todo dia ali, fazia uma hora e comungava uma hóstia que os soldados tinham jogado ali. Na 32ª noite, eram 32 hóstias, na 32ª noite, depois de haver consumido a última hóstia, acidentalmente fez um barulho que despertou a guarda. Este correu atrás dela, agarrou-a, golpeou-a até matá-la com a parte posterior da sua arma. Matou a menina. Este ato de martírio heróico foi presenciado pelo sacerdote, enquanto profundamente abatido, olhava da janela do seu quarto, convertido em cela. Estava preso, ele viu acontecer isso. Quando o bispo Fulton Sheen, que conta a história, escutou o relato desse fato, inspirou-se de tal maneira que prometeu a Deus que faria uma hora santa de oração diante de Jesus sacramentado todos os dias. A partir dali, o Fulton Sheen passou a fazer uma hora de adoração inspirado na menina. Olha que coisa, gente, pelo resto da sua vida. Se aquela pequena pôde dar testemunho com sua vida da real e bela presença do seu Salvador no Santíssimo Sacramento, então o bispo via-se obrigado ao mesmo. Seu único desejo desde então seria atrair o mundo ao coração ardente de Jesus no Santíssimo Sacramento. A pequena ensinou ao bispo o verdadeiro valor e zelo que se deve ter pela Eucaristia. Uma menina de 11 anos na China, onde a fé católica é proibida. Como a fé pode sobrepor-se a todo medo e como o verdadeiro amor a Jesus na Eucaristia deve transcender a própria vida. Que beleza. Gente, isso aqui foi um fato real. Isso aqui eu coloquei na internet e hoje o site Aletheia publicou esse texto meu aqui. Esse texto que eu estou lendo para vocês hoje. Entende? É um fato real. Muito bem, eu vou rapidamente agora passar aqui alguns slides. Solta aí, Fernanda.
É mais alguns ensinamentos. Vou dizer a vocês, gente, tem tanta coisa de Eucaristia que eu podia ficar aqui horas e horas conversando com vocês. Presença real de Cristo na Eucaristia, na terra no sentido na Eucaristia, passa aí. E aí eu vou citar alguns grandes gigantes da igreja. Quando eu chamo de gigantes, são os santos doutores. Eu acho que todo mundo sabe que é um santo doutor, né? Dos mais de 20 mil santos canonizados pela igreja, apenas 36 receberam de algum papa, ao longo da história da igreja, o título de doutor. Doutor quer dizer, aquele cara que sabe. Você sabe que quer dizer a palavra doutor, né? Um deles é São Leomagno, que foi papa de mais ou menos 440 a 461. Né? Ele diz assim, talvez digas, é meu pão de cada dia, mas esse pão é pão antes das palavras sacramentais. Desde que sobrevenha a consagração, a partir do pão se faz carne de Cristo. Olha o ano, 400, faz 1.600 anos. A igreja acredita né? E antes dele, tem gente muito antes dele. Isso aqui eu estou falando uma citação, pode passar. Ele continua, não é, pois, sem motivo que tu dizes amém, reconhecendo já em espírito que recebes o corpo de Cristo, né? Quando o ministro entrega o corpo de Cristo, amém. Né? Isso está na obra dele, está na obra Os Sacramentos e os Mistérios, eu tirei lá dessa obra, que é da editora Vozes, né? Página 50 e 55, pode passar. Santo Ambrósio, doutor da igreja, aquele bicho que batizou Santo Agostinho. Olha a data, 340 até 397 foi quando ele viveu. Olha o que diz Santo Ambrósio, né? Era bispo de Milão. Persuadamo-nos que já não temos o que a natureza formou, mas o que a bênção consagrou. O que a força da bênção e que a força da bênção é maior que a força da natureza, porque a bênção muda até a natureza, ou seja, transforma o pão na carne de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Está lá, aqui está a citação da obra dele, onde eu tirei essa referência. Pode passar. São João Crisóstomo, outro doutor da igreja de Constantinopla, que foi mártir no ano 403, 404, né? Olha o que diz Santo Ambrósio, famosíssimo. Inclinemo-nos sempre diante de Deus, sem o contradizermos, embora o que ele diz possa parecer contrário à nossa razão e à nossa inteligência. Parece que a Eucaristia é contra a razão, contra a inteligência, mas o Senhor falou. Então, parece contradizer, mas ele diz, inclinemo-nos sempre diante de Deus. Né? Sobre a nossa razão e a nossa inteligência, prevaleça a sua palavra. Sobre a nossa inteligência, que não entende, a nossa razão que não entende, prevaleça a sua palavra. Aquilo que eu falei, eu tenho que acreditar na palavra de Cristo. Por que eu estou dizendo isso, gente, com ênfase? Porque eu conheço muita gente que diz assim, eu não acredito. Eu sou cético, eu não consigo entender que o pãozinho é Jesus Cristo. Porque não acredita na palavra dele. Quer compreender com a razão, com a inteligência. Não vai compreender com a razão, com a inteligência. Pode passar. Continua o São João Crisóstomo na sua obra Homilias sobre São Mateus. Ele continua dizendo assim, assim nos comportemos também diante do mistério eucarístico, não considerando só o que nos pode vir dos nossos sentidos, né? Mas conservando-nos fiéis às suas palavras. Olha como é que os santos doutores batem nisso. Uma palavra sua não pode enganar. Entenderam? Então, isso é que é fundamental. Pode passar. Mas por que Deus, então, Cristo, então, deixa aí os milagres eucarísticos acontecendo toda hora? É para quem não consegue acreditar. É um auxílio à nossa fraqueza. Deus ama todo mundo. Então, Ele quer dar uma chance para quem não tem a fé suficiente de acreditar na palavra dEle. Então, Ele dá uma ajuda a mais. Mas mesmo assim. Gente, eu li um livro que conta mais de 150 milagres do Eucaristia só na Itália. Só na Itália. Não é brincadeira. Vamos lá. Santo Inácio... Continua São João Crisóstomo. O que os anjos contemplam tremendo, o que não se atrevem a olhar de frente, sem temor,
pelo resplendor que irradia. É isso que nos alimenta, é a isso que nos unimos estreitamente, passando a ser, com Cristo, um só corpo e uma só carne. Né? Eu estou colocando essas citações do começo da igreja, São João Crisóstomo, do ano 400, para vocês verem há quanto tempo a igreja acredita piamente, né, na presença real de Cristo na Eucaristia. Pode passar. Santo Inácio de Antioquia, olha o ano, foi mártir no ano 102 ou 105, no Coliseu de Roma, pelo imperador romano Trajano, numa daquelas festas romanas que jogavam os mártires para os leões. Olha o que diz, né, Santo Inácio de Antioquia, que foi sagrado bispo por São Pedro, na cidade de Antioquia, no norte da Síria. Bispo e mártir, esforçai-vos, portanto, para vos reunir mais frequentemente para celebrar a Eucaristia de Deus e o seu louvor. Continua. Pois, quando realizais frequentes reuniões, olha que importante, são aniquiladas as forças de Satanás e se desfaz o seu malefício por vossa união na fé. Nada há melhor do que a paz pela qual cessa a guerra das potências celestes e terrestres. É a carta que ele escreveu aos Efésios. Santo Inácio de Antioquia, ele foi preso no norte da Síria e foi levado a Roma preso para ser jogado para os leões. E foi jogado para os leões. No caminho ele escreveu 7 cartas, uma delas é a carta aos Efésios, aos cristãos. Essa carta não é da Bíblia, né? E não é apócrifa, não, é uma carta verdadeira. Então ele fala, reúnam sempre para celebrar a Eucaristia, porque quando se celebra a Eucaristia, Satanás se enfraquece. Gente, isso é muito sério. Né? Ele diz, cessam as lutas das potências celestes e terrestres. Entendeu? Ora, a gente precisa assistir mais à Santa Missa. Precisa comungar mais e comungar bem. Não comungar sem se precisar fazer uma confissão. Né? São Paulo lembra, né? Quem come e bebe o corpo do Senhor indignamente, ou seja, sem se examinar, pode comer e beber a própria condenação. Então é melhor não comungar do que comungar em pecado mortal. Né? Pecado leve não tem problema. O ato penitencial, a água benta na entrada da igreja, já perdoa o pecado leve. Mas se eu cometi um pecado mortal, por exemplo, perdi a missa domingo por preguiça. Podia ir, não fui por preguiça. Preferi ficar vendo o jogo do Corinthians. Tem que confessar. O catecismo fala que perder a missa de domingo por preguiça é pecado mortal. Tem que confessar. Por isso que é importante conhecer o catecismo. Eu não sei o que é pecado mortal. O catecismo não explica. São os pecados contra os mandamentos. Né? No campo do sexo, no campo da roubalheira, da corrupção, da falta de caridade. Né? Então, pecado grave é aquele pecado que a cabeça da gente fica atormentada. Procura um padre e confesse. Eu falava hoje de manhã no Rincão, lá no centro de evangelização. Eu era diretor do campus da USP aqui na minha cidade, e tinha um funcionário que dizia, ô Celso, tudo bem? Ele dizia, ó, professor, fala a verdade, tirando as dívidas e os pecados. Ele era um rapaz de Deus. Eu falei, Celso, o pecado é fácil, rapaz. Você vai no padre, é de graça. Porque o Cristo já pagou a conta. Agora o banco, meu amigo, a dívida, você vai ter que pagar lá no banco. O banco não tem absolvição, não. Porque não teve um Cristo que pagou a conta bancária. Teve um Cristo que pagou os nossos pecados. Então, o pecado é fácil. Agora, o banco, você vai ter que chorar lá o juro e a correção monetária. Né? Tá aí. Pode passar. Continua, o mesmo Santo Inácio de Antioquia, na carta aos Magnésios, é outra carta dele. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, o domingo, no qual a nossa vida foi abençoada por ele e por sua morte. Esse texto aqui é interessante, mostra que já no primeiro século, esse homem morreu no ano 102, ou seja, ele nasceu aqui no ano 40, 30,
ele já fala que não era mais o sábado, mas agora é o dia do Senhor, o Dominus, que deu o domingo. Estão vendo por que a igreja mudou do sábado do judeu para o domingo? Porque o Cristo ressuscitou no domingo. E a prova está aqui, primeiro século. Por isso a Eucaristia é celebrada no domingo. Pode passar? Eu gosto muito desse texto. Esse texto é do Papa João Paulo II. Ele chama Maria de a Mulher Eucarística. O Papa escreveu uma encíclica chamada Ecclesia de Eucaristia, que quer dizer, traduzindo para o português, a igreja vive da Eucaristia. A igreja acontece na Eucaristia. Então, João Paulo II tem um capítulo lá que ele chama Maria de a Mulher Eucarística. E aí ele diz assim, abre aspas, com a solicitude materna manifestada nas bodas de Caná, Maria parece dizer-nos, não hesites, confiai na palavra do meu filho. Ou seja, quando ele diz, isto é o meu corpo, o meu sangue, não hesite, confia. O Papa diz que, aí ele fala, se ele pôde mudar a água em vinho, também é capaz de fazer do pão e do vinho o seu corpo e o seu sangue, entregando aos crentes nesse mistério o memorial vivo da sua Páscoa e tornando-se assim pão da vida. É uma palavra do Papa João Paulo II. Ele chama Maria de mulher eucarística. Por quê? Porque Maria foi o primeiro sacrário de Jesus, não foi? Não foi o primeiro sacrário? A mulher eucarística. A primeira que recebeu a comunhão, vamos dizer assim, a Eucaristia, foi ela. Pode passar. Continua o Papa aqui, Eclésia da Eucaristia, número 54. Eu gosto sempre de mostrar a fonte, porque a pessoa não pensar que eu estou tirando da minha cabeça. De certo modo, Maria praticou a sua fé eucarística. Ainda antes de ser instituída a Eucaristia, quando ofereceu o seu ventre virginal para a encarnação do Verbo de Deus. Antes do Cristo instituir a Eucaristia na Santa Ceia, Maria já tinha oferecido o seu ventre para encarnar, receber o Verbo. Pode passar. Porque a missa no domingo, bem, isso aqui eu já falei, mas eu gosto de citar aqui outras coisas, porque essa questão é uma dúvida que aparece toda hora aqui no programa que eu faço. São Jerônimo, aquele que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, a chamada Vulgata. Olha o ano, 348, 400, foi contemporâneo de Santo Agostinho. Olha o que diz São Jerônimo, doutor da igreja. Eu só estou pegando aqui, gente, fera, doutor da igreja. O dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos é o nosso dia, o domingo. É por isso que ele se chama dia do Senhor, Dominus. Passa. Pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos o denominam dia do sol, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje levantou-se a luz do mundo. Hoje apareceu o sol da justiça, cujos raios trazem a salvação. São Jerônimo, lá nesse documento dele aí. Bom, gente, infelizmente, o tempo terminou, a plaquinha do fim já levantou, tem muito mais coisa para mostrar, mas nesses livros que eu mostrei, gente, sobretudo eu gostaria de recomendar esse daqui, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Por quê? Porque é uma síntese de 5 livros sobre a Eucaristia, de São Pedro Julião Eymar. Eu tinha até preparado aqui algumas frases dele, está aqui, mas não deu tempo de eu ler para vocês. Eu vou colocar isso aqui na internet, no site Cleofas, onde eu tenho também a Escola da Fé Online. O que é a Escola da Fé Online? É uma aula todo dia pela internet, é um curso de teologia à distância. Tem um vídeo todo dia, tem um áudio, uma gravação em MP3 para ouvir, e tem um texto escrito. Sobre o quê? Sobre toda a doutrina católica. Quem quiser participar dessa Escola da Fé online, pelo site Cleofas, é só você abrir o site, cleofas.com.br, tem uma janelinha lá, está escrito Escola da Fé online. Clica lá, você se inscreve. Por que inscreve? Porque eu respondo as perguntas também que você faz, mas tem que se inscrever. Tá? E aí, eu quero dizer que é um trabalho muito bem feito, que olha, eu trabalho com 4 pessoas me ajudando. Trabalho para dar uma formação assim, teológica, doutrinária, bastante firme em cima dos documentos da igreja, tal, sobre as coisas da nossa fé. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui ao vivo, você de casa. Vamos pedir
aos padres diáconos que estão em casa, que nos deem a sua bênção. A bênção pode ser dada à distância, tá bem? Então, põe a sua intenção agora. O que você precisa hoje? O que você quer pedir para Jesus hoje, nesta noite? Né? No dia da celebração do corpo de Cristo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Então, que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém. Amém.